O som tá desligado, tá? A gente não tá ouvindo. Teste a primeira, então. Clica na direita ali, no W da direita ali, a tela. É isso. Agora foi compartilhando. Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir? Sim, agora estamos ouvindo. Pronto. Então vamos lá. Então, gente, bom dia. Meu nome é Ingrid. Sou fellow aqui da Neurovascular da Unifesp e hoje a gente vai falar um pouquinho de angiopatia de Moyamoya. Bom, a gente vai ter um roteiro aí com a definição, a terminologia, epidemiologia, um pouco da fisiopatologia, algumas manifestações clínicas, diagnóstico e o que temos hoje de tratamento. Para começar, a gente vai revisar um pouquinho da angiopatia de Moyamoya, que ela foi descrita pela primeira vez lá em 1957 como uma doença cerebrovascular crônica. Então, ela sempre foi caracterizada por uma estenose bilateral progressiva da carótida interna, supraclinoide dos seus principais ramos. Associado a isso, temos o desenvolvimento de uma rede colateral de vasos bem frágeis, que dá o nome à doença Moyamoya, por aparentar ter um aspecto aí de fumaça, derivado da palavra Moyamoya do japonês. Então, o risco, né, o problema do angiopatia de Moyamoya é o aumento do risco dos eventos isquêmicos e hemorrágicos que pode ocasionar. Na terminologia, a gente tem o próprio fenômeno de Moyamoya ou a angiopatia de Moyamoya, que nada mais é que o padrão angiográfico da doença, que aí é mostrado principalmente por essa que a gente comentou, que é essa estenose carotídea associada à neovascularização, a doença em si de Moyamoya, que é outra terminologia, já é uma doença idiopática, porém, por causa dos casos de uma população étnica específica, que foi a população asiática, associado a um número elevado de 10 a 15% de casos familiares no Japão, foi procurado também algum fator genético associado. Então, a gente tem o isolamento aí de um gene do RNF213 no cromossomo 17 que poderia ter alguma correlação. Depois a gente fala mais um pouco dele. E a síndrome de Moyamoya, que nada mais é que o fenômeno em si de Moyamoya, porém associado a alguma outra condição médica, seja ela hereditária ou adquirida. Atualmente, a epidemiologia da doença de Moyamoya, que são os maiores estudos epidemiológicos, são dentro da doença em si, mostra um predomínio da doença de Moyamoya no leste asiático, predominando na China, Coreia e Japão, podendo chegar até 4,3 a cada 100 mil indivíduos. Tá? Esse número é bem menor nos países ocidentais, tendo 0,04 a cada 100 mil habitantes em países europeus, e nos Estados Unidos, 0,086. Ainda não temos esses dados no Brasil. Bom, o predomínio da doença de Moyamoya é no sexo feminino e ele possui uma distribuição bimodal, onde o primeiro pico está entre os 5 e 10 anos de idade e o segundo está por volta dos 40 anos de idade, a quarta década de vida. A fisiopatologia, como a gente tinha comentado, ela se baseia em dois aspectos, que o primeiro nada mais é que a estenose, né, podendo levar à oclusão da carótida interna, e quando a gente vai ver, há uma proliferação de células musculares lisas, né, no endotélio, principalmente na camada íntima, onde você começa a ter esse padrão estenótico. Hoje, com os exames de imagem um pouco mais avançados, a gente consegue ver que esse segmento, ele inclusive aparece realçado, tem um realce nas imagens, que pode estar associado não só à hiperplasia intimal, mas sim com uma própria neovascularização desse segmento, mostrando que ele é uma doença mesmo de proliferação de vasos. A outra característica da doença é o surgimento desses neovasos, então as próprias artérias perfurantes se encontram mais dilatadas e ela possui um depósito de fibrina na sua parede. A lâmina elástica do vaso é bem fragmentada e isso torna esse vaso bem mais frágil, com o risco de ruptura e formação de microaneurisma. Não só essa região mais central, onde tem esse predomínio
na carótida interna, mas também foi vista a microvascularização na região cortical. Então, você consegue ver esse aumento da densidade também do diâmetro microvascular nas áreas mais corticais. O interessante é que acreditava-se que esse processo era um processo compensatório. A partir do momento que havia a estenose da carótida, você tinha esse processo da neovascularização. Hoje, mesmo antes de o paciente ter eventos isquêmicos, já há um processo ativo, tá? Em resposta da própria resposta da doença. Então, ela começa bem antes, fortalecendo essa doença como uma doença primária de neovágio. Como a gente falou, existe essa relação aí com um gene, o RNF213, que a sua função, na verdade, ela é um pouco desconhecida. Tá? Foi realizado um estudo onde os camundongos que possuíam essa mutação, somente por possuir, eles não apresentaram, não desenvolveram a doença de moia-moia. Então, ficou até interrogado se realmente seria por uma baixa penetrância desses polimorfismos ou então até reforçando a importância dos fatores ambientais. E aí tentaram submeter esses ratinhos a um insulto isquêmico. Quando viram que eles foram submetidos a esses insultos isquêmicos, aí sim começou essa angiogênese aumentada, com o surgimento dos vasos anormais nesses camundongos mutados. Associado a isso, também foi buscado alguns outros fatores, como principalmente citocinas pró-inflamatórias, que poderiam ter essa relação também estressora, e aí o desenvolvimento desses vasos. Tanto que hoje tem alguns focos, por exemplo, no VEGF, em que é uma tentativa aí de abordagem terapêutica para moia-moia. Isso dentro da doença de moia-moia. Já a síndrome de moia-moia, como a gente falou, é a mesma, a fenomenologia é muito parecida, porém, ela é decorrente de algumas causas. Então, a gente tem causas adquiridas, desde radiação na região cefálica, até tumorações em base de crânio, meningite, processo de angiolite autoimune, como as patologias hematológicas. E a gente dá destaque, inclusive, na falciforme, né, da doença falciforme. No nosso meio a gente tem, isso, no nosso levantamento aqui da escola que a gente começou, a maioria dos pacientes que têm síndrome de moia-moia foi correlacionado à anemia falciforme. Voltando um pouquinho para a doença, a história natural da doença é muito variável. Então, a gente tem aqueles pacientes que vão apresentar um curso lento e indolente, a gente tem aquele paciente que vai estar num padrão mais intermediário, com alguns eventos mais raros, e o paciente que já tem um evento fulminante, com declínio neurológico acentuado, então é bem variável. Os sintomas em si, eles podem ser atribuídos, claro, às alterações no fluxo, né, resultante dessa estenose carotídea, e, em geral, a gente pode até dividir ele em duas categorias etiológicas, né, devido à própria isquemia cerebral. Então, a gente tem o AVC principalmente em território de fronteira, né, e o AVC com microembolismo também entra nessa contabilização, e o AVC e o AIT, tá, pela própria oclusão. Então, e a outra categoria é justamente devido a essas consequências deletérias dos mecanismos compensatórios. Então, esses neovasos aí vão aumentar o risco tanto de hemorragia, né, dos vasos colaterais, a gente viu que tem uma fragilidade vascular, quanto até da cefaleia. Isso devido àquela dilatação que a gente falou, dos vasos mais corticais, uma dilatação de colaterais transurais. Então, a gente tem que esses sintomas isquêmicos e hemorrágicos são os sintomas mais comuns. A gente pode ter também crise, dor de cabeça e, mais raros, movimentos coreiformes e o transtorno cognitivo, que hoje a gente sabe, na verdade, que ele não é tão raro, sim, bem prevalente, inclusive. Bom, as manifestações clínicas, elas vão divergir de acordo tanto com a idade quanto com região geográfica. Nas populações asiáticas foi bem mais predominante nos adultos o AVC hemorrágico, enquanto nas crianças os eventos isquêmicos. Já nas populações ocidentais, isso não foi tão chamativo, né? A gente teve que tantos adultos e crianças eles apresentaram mais eventos isquêmicos,
Porém, quando a gente vai analisar as taxas de hemorragia por si só, elas são bem mais prevalentes nos adultos. Bom, uma das manifestações clínicas específicas de sintomas isquêmicos, a gente tem que os principais sintomas isquêmicos são decorrentes daquelas regiões supridas pela artéria carótida interna, né? Então, a gente vai ter uma predominância da hemiparesia, disartria, afasia, até o comprometimento cognitivo, tá? E ele pode ser, o que chama atenção é que ele pode ser precipitado, inclusive, por eventos de hiperventilação, e aí a gente chama atenção para as crianças. Então, a maior manifestação nos pacientes asiáticos foi a VCI, porém, a criança não vai saber falar, né, se teve algum evento prévio ou então AIT. Então, o choro e a hiperventilação poderia desencadear nessas crianças, inclusive, vários eventos transitórios aí prévios. Já a cefaleia, né, que a gente viu, causada pela essa dilatação dos vasos colaterais meníngeos e leptomeníngeos, e essa dor é decorrente pela estimulação dos nossos receptores durais. Muito descrita, semelhante à enxaqueca, tá? E ela tem uma vantagem muito grande, ela tem uma melhora muito grande após a revascularização. Em média, após o primeiro ano da revascularização, você já tem uma melhora importante da cefaleia. Somente 63% dos pacientes vão permanecer, porém, até 66% dos pacientes podem permanecer mesmo após a revascularização, tá? Mas ela tem uma melhora bem importante. Quanto ao comprometimento cognitivo, foi interessante esse estudo publicado agora em 2023, porque ele tentou avaliar ao longo de 13 anos pacientes com doença de Moyamoya, qual eram as maiores regiões comprometidas. Então, a gente viu que os principais acometimentos foram nas funções executivas, QI e velocidade de processamento, né? Esses pacientes foram avaliados em 4 momentos diferentes, e foi interessante que esse padrão ele não mudou ao longo do tempo, tá? Sempre se manteve isso, apresentando em alguns momentos até uma alteração visual ou de linguagem, mas que não foi tão significativo, e esse padrão se evoluiu e não mudou ao longo do tempo, isso que foi interessante. Piorou, né? Então, quanto mais distante aí, mais desvia os padrões, score Z você está da linha média, né? Então, o que ele está mostrando, então pega o primeiro tracejado inicial ali, você vai vendo que a coisa tende a ampliar um pouquinho. Depende. O tempo 1, 2, 3, então, ele colocou como se não fosse tão significativo. Então, eles trataram esses pacientes, né? Então, eles colocaram que, na verdade, que teve um viés na hora de avaliar, porque parecia que, por mais que o tempo tenha sido grande, o paciente poderia ter aprendido um pouquinho aí dos testes. Mas isso dá para controlar, acho que isso vai falar do estudo mesmo. Mas é interessante de qualquer jeito, porque assim, lembra no ambulatório, a gente não pega aquela zona de fronteira clássica? Sim. Então a gente pega corte subcortical e anterior com médio posterior, executivo. Ali você está pegando fronto parietal e prejudicando essa velocidade de processamento, né? Então, basicamente, função subcortical clássica. Né? Isso. Esses pacientes, durante esse acompanhamento, eles não tiveram nenhum episódio, nenhum evento isquêmico ou hemorrágico. Então, naqueles pacientes... É porque está muito indolente aí, né? Para eles terem melhorado, assim, quando o perfil está legal, mas a evolução está um pouco romântica. Quando o paciente apresentava algum evento, ele era tirado do estudo. Não. Aí, o que trouxe de diferente foi que independia se o paciente adulto abria o quadro na infância ou na fase adulta, se ele já tinha sido submetido a uma cirurgia ou não, ou se ele já tinha tido um evento prévio antes do tempo 1, ao longo do tempo de acompanhamento não houve uma mudança tão significativa nesses padrões, e que o perfil neuropsicológico desses pacientes, naqueles que não tiveram eventos vasculares, ele permaneceu aí igual durante esse período médio de 7 anos e pouquinho. Então, mostrando aí que, tranquilizando um pouquinho até alguns familiares, de acordo com eles. E aí eles comentam que, em muitas séries japonesas com crianças, o principal momento de evolução é até os primeiros 10 anos de idade, onde o paciente tem um principal declínio cognitivo e depois disso ele acaba tendo uma estabilidade, e o paciente adulto também teria isso, como se fosse uma estabilidade dessa parte cognitiva. Nas crianças, como a gente estava comentando, quem tinha esses pacientes até os 5 anos de idade tinha um principal comprometimento cognitivo na parte do QI,
né, principalmente, e quando submetidas à cirurgia de revascularização, eles apresentaram uma melhora significativa, então sempre valendo a pena aí o tratamento. Bom, as manifestações clínicas hemorrágicas são principalmente decorrentes da ruptura dos vasos colaterais, esses vasos bem frágeis, e o surgimento de aneurismas. E com o estudo para analisar as regiões das manifestações hemorrágicas, a gente viu que o local mais comum foi as hemorragias intraventriculares e a área paraventricular do ventrículo lateral. Esses pacientes, eles têm uma taxa de ressangramento de até 4,5 ao ano, quando eles não são tratados. Eles têm um risco cumulativo aí de podendo chegar até 35,9 com 15 anos de evolução, e uma morbimortalidade alta após um ressangramento que chega até 44,7%. Essa hemorragia ela pode ser realmente em diversas regiões, mas essas são as mais importantes, e isso foi alvo de um estudo da Neurosurgery que trouxe para a gente, na verdade, os autores eles buscaram determinar qual é o padrão de anastomose mais associado à hemorragia. Então, eles dividiram aí esses padrões em 3 grupos, onde tinha principalmente as anastomoses com as lentículas estriadas, o segundo grupo com a talâmica e o terceiro com a coroideia, seja anterior ou posterior. E eles conseguiram ver que a prevalência na apresentação hemorrágica chegou até 46,7% naqueles que tinham o padrão 3. Então, esse comprometimento da coroide foi bem importante. Inclusive, depois a gente vai ver que acaba tendo uma utilidade clínica, porque ele entrou como um preditor de hemorragia, podendo ser avaliado em alguns outros estudos. Então, tendo essa região, maior chance. Ele colocou, foi só observacional, então ele pegou um grupo de radiologistas, e aí ele vê o padrão de anastomose. O lentículo estriada é 0, o medial é 1, não, lentículo lateral... estriada, se não tem, é 0, lentículo estriada 1, talâmicas 2, coroideia 3, sabe? E aí a coroideia foi a que mais teve legal. associação. Então 1, 2, 3 é mais categórico do que uma soma ordinal. Isso, não é ordinal, é categórico. Bom, e essa essa circulação posterior, ela pode ser acometida no moia-moia? Sim, ela pode ser acometida, inclusive por ser uma via colateral de circulação, é importante, né? Para a circulação anterior, importante no moia-moia, e isso, partindo da clínica, ela traz um pior prognóstico. O paciente que tem esse acometimento da circulação posterior, tanto criança como adulto, ele tem uma prevalência muito mais alta de AVC isquêmico e se torna um fator independente para a hemorragia. E nas crianças foi visto, inclusive, que houve uma piora do QI, principalmente no QI não verbal e a velocidade de processamento. Tá? É um fator. Okay. O diagnóstico é baseado na visualização desse padrão de moia-moia. Hoje a gente tem a ressonância, a angiorressonância com seu valor, a ressonância já evidenciando, né, mostrando as áreas isquêmicas, a angiorressonância trazendo para a gente aí o padrão em si do moia-moia com a estenose carotídea, e traz também algumas dicas, por exemplo, com o Ivy Sign, que é apontado ali na figura D, com as setinhas amarelas, que ele mostra justamente essa dilatação dos vasos piais. Então, é uma dica para a gente também. É válido também porque, com o estudo de parede de vasos, algumas dicas para causas de síndrome de moia-moia. A arteriografia, ela se mantém como padrão ouro, tá? E, inclusive, baseado na escala de Suzuki, que foi desenvolvida lá em 1969, usada até hoje, mostrando para a gente, basicamente, a evolução do quadro. Então, a gente classifica, onde a estenose carotídea pontua apenas 1, né, classificada como 1, essa perdão. É a escala mais utilizada atualmente, né? Apesar de ser muito antiga, né? Exato. E é como classificatória. Mostra a evolução da doença, porém ela não é utilizada como uma escala de gravidade. O grau 2, ela é começo a desenvolvimento já desses vasos de moia-moia. O 3 já é essa progressão dos vasos. O 4, a gente já começa a ver um pouco da redução desses vasos, mas com o desenvolvimento
das colaterais pela carótida externa. O 5, com a redução dos vasos e essa intensificação das colaterais com a carótida externa. E o último já é o desaparecimento desse padrão de moia-moia. Então, isso mostra um pouco da evolução, mas não denota a gravidade. A gente tem aqui a figura real na letra A de uma angiografia normal. O B seria um Suzuki 1:2, com esse desenvolvimento bem bonito dos vasos de moia-moia. O C seria um 3:4. O 1 é só estenose de carótida. Então esse aí já seria um 2, o B. O B já é um 2. O A não tem estenose ainda de carótida. Isso, então isso, é só o normal. Isso, o A é normal, isso. Aí o B é 1:2, o C é 2:3 e o D é um 3:4, já com esse desaparecimento do perfil de moia-moia e a maior evidência da carótida externa. Bom, além desses métodos, a gente tem hoje já uma importância nas técnicas de perfusão. Então, as técnicas de perfusão estão ganhando aí seu lugar, inclusive como um preditor clínico. Tá? Então, foi criado aí, analisado alguns fatores com estudos de perfusão que tentaram identificar os pacientes com moia-moia para o risco de AVC isquêmico, baseado em algumas outras métricas. Então, foi visto se o paciente tinha evento isquêmico prévio, um AIT, se ele era de etnia asiática e se ele tinha essa redução nas técnicas de perfusão. E aí, quando foi visto que o paciente já tinha, só por si só, uma alteração na perfusão, ele já aumentava em até 15% aí o risco de um evento isquêmico nos próximos 3 anos. Quando ele já tinha mais de um preditor, ou seja, se já tinha um evento isquêmico transitório prévio com uma redução da perfusão, isso aumentava até 33% em 10 anos, e quando tinha todos, ele chegava a um risco de 69% em 3 anos, um risco de 20% aí anual. Então, já é algo a se pensar. Ainda nos estudos de perfusão também foi desenvolvido aí uma análise com um estudo retrospectivo com 126 pacientes, que também tentou analisar a TC perfusão e comparando com os estágios de Suzuki. Então, foi determinado aí o Suzuki 1, 2, 3, 4 e 5 e avaliado como esses pacientes se mostravam tanto clinicamente como seu perfil de imagem, na verdade, de perfusão, no dia pré-operatório, pós-operatório e 3 meses depois da revascularização. E aí ele demonstrou que os perfis 2 e 3 foram os que tiveram melhor desfecho clínico, né, trazendo aí, quem sabe, uma métrica para até indicar a cirurgia, que hoje a gente não tem essa métrica. Bom, o tratamento ele é baseado em 2 pontos. A gente tem o manejo clínico, e o manejo clínico é muito respaldado aí no uso dos antiplaquetários, que são prescritos em 2 cenários, né? Quando o paciente não foi operado e tem o objetivo aí de reduzir esse risco dos eventos isquêmicos, e quando os pacientes foram tratados para diminuir o risco de complicações peri-procedimento. Então, a gente tem a publicação desse estudo prospectivo coreano, tá, de 2021, em que ele analisou 14 mil pacientes. Cada braço teve em média 7 e pouquinho, ficou bem dividido, e em uso de antiplaquetários versus a ausência de tratamento. Esse estudo só mostrou mesmo avaliar, o desfecho primário dele foi somente a mortalidade, não teve o risco de AVC nem nada, foi somente a mortalidade, mostrando que o uso de qualquer antiplaquetário foi associado a uma redução do risco de morte. O cilostazol, ele teve uma melhor evidência para isso, e ele foi associado com uma maior redução na mortalidade. Interessante que o dupla não foi positivo, né? O dupla, na verdade, teve pior desempenho entre... Com certeza. E é importante também que, assim, como é uma área assim, tão sem muita evidência, tem serviço que não dá antiplaquetário, justamente por causa da circulação colateral e do risco de hemorragias profundas, por causa daquela presença de circulações colaterais da nuvem, e pode ter hemorragia ali interna. Então, tem serviço americano, por exemplo, a gente recebeu, na época que a gente estava terminando, no comecinho, quando a Gisele voltou, um colega dela, americano, que trabalhava no hospital pediátrico, atendia muito moia-moia, e ele falava, nosso serviço a gente não dá aspirina, a nenhum caso, porque a gente tem caso de hemorragia.
Mas olha o tamanho desse estudo, 14 mil pacientes, que absurdo, que coisa incrível, né? Eles selecionaram 20. A Ingrid mostrou no começo que os pacientes eles sangram mais na fase adulto, né, do que Uhum. na criança que faz mais eventos químicos. Exato. Aí, E assim, a mortalidade desse estudo foi até maior com eventos isquêmicos hemorrágicos. Pois é, pois é. Esse estudo ele entrou para meta-análise do ESOC, junto com outro estudo prévio de 2020, que não teve um desfecho tão bom para antiagregante. Então, a recomendação do ESOC ele coloca aí como incerta ainda, então um nível de evidência mais baixo, porém o consenso dos experts é de fazer, 9 em 9 optam em fazer. Isso é bem semelhante no guideline japonês de 2021, que ele tem um nível de evidência IC para o uso de antiplaquetários também. Porém, favorável. Trombólise ali, né? Fala também de trombólise. Eu não comentei desse, mas sim, pode ser considerado, inclusive, dependendo da situação. Verdade. Exato. Não entrei nesse mérito. E aí, vamos lá. Quando a gente está falando dos eventos isquêmicos, esse estudo mostrou que eles analisaram o perfil de hemorragia, vendo que também tinham muitos eventos semelhantes a eventos embólicos, né? Então, os riscos do evento embólico seriam analisados e foram vistos os microembolias. Então, foi avaliado com o Doppler, principalmente no período pós-eventos isquêmicos e pós-revascularização, foi visto que teve um aumento dessa microembolia e o uso de antiplaquetário se mostrou benéfico em reduzir esse número de microembolias, avaliado por Doppler. Esse estudo só me deixou um pouco confusa porque eles começaram a introduzir o antiplaquetário nessa situação. Então, viam que tinha microêmbolos, entravam com antiplaquetário. Se o paciente não estava com nenhum, colocavam AS e viram a redução. Se ele já estava com AS, associavam clopidogrel e aí viam redução. Se ele estava com AS clopidogrel, trocavam para prasugrel. Então, enfim, teve um benefício, né, mas teve essa... Teve um benefício, entre aspas, sonográfico. Né? Isso, um benefício sonográfico, a gente exato. não sabe ainda clínico, né? Exato, sonográfico. E aí entramos no ponto-chave, que é o manejo cirúrgico, porque atualmente o manejo cirúrgico é a terapia que realmente tem evidência de melhorar fluxo sanguíneo, tem evidência para reduzir risco de eventos vasculares, melhora sintoma e desfecho cognitivo. Então, no manejo cirúrgico, a gente vai ter alguns pontos aí para abordar, que seria a indicação da cirurgia, quando a gente indica, a seleção da técnica específica e algumas expectativas que a gente tem após a revascularização. Então, a indicação, a RA traz para a gente que estaria indicado caso de evidência radiológica do moia-moia, associado a sintomas isquêmicos contínuos ou até evidência de comprometimento de fluxo através da perfusão cerebral. Em crianças clinicamente assintomáticas, isso aí há uma interrogação, então pode ser considerada, e há uma contraindicação relativa àqueles pacientes que têm um estágio muito inicial, com uma perfusão normal, ou até em situações em que há um comprometimento neurológico profundo, se valeria a pena. O guideline europeu mais recente traz algo muito semelhante, porém ele traz um reforço aí na indicação cirúrgica, com benefício principalmente nos pacientes que tiveram apresentações hemorrágicas, tá? Mas com uma indicação para pacientes aí no evento isquêmico e aquela incerteza dos pacientes assintomáticos. Para ajudar a gente a definir também, houve a criação desse protocolo, que seria não é bem um protocolo, né? Ele é uma escala que ajudaria, que é o Berlin Moia-Moia, que foi desenvolvido por uma equipe japonesa e tem alguns serviços japoneses que já estão usando, que ele seria um sistema de classificação para estratificar o risco individual e de complicações perioperatórias em adultos. Então, ele é baseado no padrão angiográfico, né? Se ele pontua no padrão angiográfico, se ele pontua já tendo eventos isquêmicos ou não, e pela perfusão também, se ele, dependendo da perfusão, ele pontua. E isso, eles conseguiram analisar que quando o paciente está no grau 3, ou seja, ele pontua 5 a 6, ele chega a ter um risco aí de 16% de eventos isquêmicos no pós-operatório. Então, isso seria algo também que poderia ajudar na decisão
de um tratamento... Mas é interessante, aproveitando, ó, porque lá na geografia, basicamente, ele está descrevendo o Suzuki 2, 3 e 4. Uhum. Então, o interessante é que O é aquilo que Suzuki você 3, falou. você já apontou. Não, mas o interessante é aquilo que você falou até naquele outro trabalho que pegou as perfusões, Sim. que a gente esperar demais parece, infelizmente, já agregar no intraoperatório um risco alto, né? Então, o ideal, por exemplo, a gente pegar um ponto menor de risco, já que esse risco é o intraoperatório, era pegar precoce, de preferência com pouco prejuízo, né, patológico na ressonância e na perfusão. E na perfusão, exato. Então, traria um maior benefício. Então, a gente costuma estar bem atrasado, né? Exato. As técnicas, a seleção da técnica, né? Hoje em dia não há um consenso sobre a melhor técnica cirúrgica de revascularização, mas a gente divide em técnica direta, indireta e a mista, que eu não citei. Mas é porque engloba os dois. Então, a técnica direta nada mais é que uma anastomose de um vaso doador, que geralmente é a artéria temporal superficial, com um vaso cortical receptor. E a técnica indireta é uma técnica para a gente estimular a angiogênese, né? Para estimular o crescimento de uma nova rede vascular, colocando em contato um tecido bem vascularizado, ou seja, uma artéria ou uma musculatura, e colocando em contato com o cérebro para a formação dessa angiogênese. Que só mostrando, seriam as primeiras figuras dessa técnica aí, direta, um bypass direto, e a segunda seria esse contato de um vaso mais um tecido muscular junto aí na superfície cerebral. Bom, existem algumas comparações quando a gente indicaria cada uma. A técnica indireta é uma técnica adequada para quando não temos um vaso doador adequado, seja um vaso muito estenosado. Quando eu tenho um tempinho aí para esperar, por exemplo, porque eu levo mais tempo para ter esse desenvolvimento de colaterais, e por ser uma técnica mais segura e um pouco mais fácil, ainda mais naqueles pacientes que têm sérias comorbidades. A técnica direta em si, ela é uma técnica um pouco mais difícil, porém ela tem uma revascularização imediata, né? Então é bem válida, e o problema dela, na verdade, é que a gente tem que observar são algumas situações como a síndrome de hiperperfusão, né, que pode ser essa clínica transitória no pós-operatório. Essa revisão, essa meta-análise, que foi publicada agora também em 2023, tentou reunir aí um número grande de estudos, seja estudos só de estudos observacionais, quanto estudos de intervenção, que mostrou que houve um favorecimento, na verdade, para as técnicas diretas e técnicas combinadas do que a técnica indireta, e principalmente numa fase um pouco mais tardia, posterior ao evento isquêmico, então mais de 30 dias. Então teve esse favorecimento aí dessas duas técnicas, com a avaliação de que teria o menor risco de hemorragias e eventos isquêmicos. Existe realmente um período ideal para fazer a cirurgia? Então, até o momento não tem nada protocolado, porém, a gente tem alguns estudos, esse estudo é um pouco mais antigo, de 2018, que ele mostra que ele dividiu os pacientes para serem abordados dentro de 90 dias e depois, após 90 dias do evento isquêmico. Então, ele mostrou que as manifestações isquêmicas, elas foram bem mais frequentes, pós-operatórios, foi bem mais frequente nos pacientes que foram abordados nos primeiros 90 dias. Tá? Então, quanto um pouco mais distante do evento, melhor. Então, menos eventos isquêmicos associados, menor risco de síndrome de hiperperfusão e menor risco de transformação hemorrágica num AVC já isquêmico. Eles recomendam, num tratamento pós-operatório imediato, essa controle rigoroso de pressão arterial e diferenciar, em caso de sintomas neurológicos focais, diferenciar uma isquemia pós-operatória numa síndrome de hiperperfusão, que pode ser transitória, mas é válido esse acompanhamento. O segmento, o segmento pós-operatório também inclui o que a gente espera, né? Então a gente espera que a revascularização reverta todas as alterações de substância branca, ela tem evidência para isso, ela tem uma melhora das medidas de oxigenação cerebral, ela aumenta o fluxo sanguíneo, estabiliza essa carga aí de AVC e melhora, tem uma melhora aí nos resultados funcionais cognitivos. Então, o tratamento cirúrgico, ele, além de reduzir esse risco de 32% a 66% no primeiro e quinto ano para 90%,
o benefício é a longo prazo. Então, eles referem que nos primeiros 20 anos o paciente fica até bem estável. Isso não tira, claro, a necessidade do acompanhamento, porém um acompanhamento que pode ser até um pouco mais prolongado, longo, né? E que é essencial para detectar essa progressão da doença e prevenir qualquer evento cerebrovascular tardio. Quanto ao tratamento médico para doença de moia-moia assintomática, a gente está esperando aí a análise conclusiva do AMORE, que é um estudo que vai sair no Japão. A princípio, saiu agora só a análise interina dos primeiros 5 anos, mostrando que os pacientes assintomáticos eles tiveram um risco aí de 1% de eventos vasculares, principalmente eventos isquêmicos, nesse ano de acompanhamento, esses primeiros 5 anos de acompanhamento, mas eles vão prolongar, vão fechar em 10 anos para a gente ter uma análise conclusiva. Então, é algo para a gente esperar. Esses pacientes assintomáticos são um ponto de interrogação para a gente. Bom, é isso que eu tinha para trazer, algumas mensagens para a gente levar, né, que é a doença de moia-moia em si, que é o que a gente tem mais evidência. Ela é bem mais comum no leste asiático, porém, ela pode acometer todas as populações. Então, é algo que tem que ser olhado. Ela tem múltiplos eventos vasculares, desde eventos isquêmicos, né, tendo o AVC isquêmico por hipofluxo, tem eventos embólicos e eventos hemorrágicos, além dos sintomas cognitivos que devem ser acompanhados. Então, os eventos são múltiplos. E o uso de antiplaquetários, apesar da baixa evidência, é ainda recomendado, tendo a cirurgia aí o nosso principal tratamento para prevenir acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico. E a gente traz aí essa reflexão de quando indicar, então, trazendo, quem sabe, quanto mais precoce, melhor seja esse resultado para esses pacientes. E é isso. Obrigada. Volta lá naquele artigo bem interessante da fase 2 e 3, esse aquele de quando indicar. Esse artigo, talvez, assim, tá aí, talvez, isso. Esse é lindo. Esse artigo é lindo, assim, e uma coisa legal para a gente pensar até em como usar esse banco de dados que você está coletando, que vocês estão coletando, porque é tentar dissecar um pouco melhor esse artigo, no sentido, pegando os dois opostos ali, né, o 2 e o 5, a gente vê essas mudanças de perfusões, mas eu acho que seria muito interessante a gente pensar o que ele chamou de melhor desfecho, etc., e o quanto que dá para casar com alguma questão da imagem, né? Eu acho que pegar esse artigo aí de 2021 e a gente tentar pensar como aplicar isso para a nossa rotina, sim. Então usando, como até naquele grade de Berlim que você colocou, né? Então usar angiografia, ressonância e perfusão para uma tomada de decisão, tanto para indicar quanto também para pensar nas contraindicações. Eu acho que a gente trazer isso como um protocolo nosso é importante, porque a gente faz pouca perfusão dos pacientes, né? Nossos, rotineiramente. Sim. E aí pode ser muito legal ver o quanto que isso está agregando para a gente passar a fazer, né? Porque isso é algo que a gente pode fazer, né? Isso dá para a gente fazer. Ótimo, isso é muito interessante. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa, né? Então, é o sub 3 que vai indicar, é o 2, né? É radiológico que importa, é clínico. Eu acho que isso é excelente, assim. A gente ainda precisa construir esse chão, mas eu acho que isso é um caminho legal para a gente pensar. Muito bom. Acho que vocês falaram brevemente alguma coisa sobre trombólise. O que você usa assim, para fase aguda desses pacientes? Totalmente incerto. Se um paciente sabidamente com doença de moia-moia chega com um evento agudo novo, o que a gente pode pensar em fazer? Assim? O guideline ele não aborda tudo, ele coloca assim, caso a caso, e não aprofundou tanto. Ele não aprofundou tanto, porque eu também não fui atrás para então, mas muito específico. Falar, você tem que avaliar. Avalia, tudo de base. É uma recomendação seca. Tipo Exato. Eu não fui, confesso, eu não fui a fundo nessa parte do tema. Na minha cabeça, eu nunca peguei, mas na minha cabeça, se eu pegasse um doente sabidamente moia-moia, eu acho que a única contraindicação seria AVC hemorrágico prévio. Tá. Assim. Não, acho que sim, também só queria... Mara,
Mas eu faço o desafio, né? Assim, Isso, é isso aí. Pessoal, me deu um tapinha nas costas para saber se eu posso. Me ajuda aqui. Segura minha mão. Segura minha mão, Peralito. Faz 0,3 miligramas por quilo. Mas veja, a gente tem um grupão Brasil neurovascular. Tem mais de 150 pessoas. Nossa, Todo dia é gente entrando. Pessoal, me ajuda, porque a gente não tem o tempo para pedir genoma, exoma, ressonância de neuroeixo, Claro, nada disso. claro. A gente não tem esse tempo. Nossa decisão é ali, ó. E é só exceção, né? Naquele grupo, assim, é caso. É porque nem um caso igual. Invisalign, que altera a ressonância. Caso igual. Depois eu nunca parei para pensar nisso. Alexia, depois com a gente de encanador, e a gente fica só com essa taxa na testa, né? Vem aqui na vida Vai real. tomar coragem para trombonar. Bom, mas só entende a importância do encanador quem precisa de um. Então, eu não acho vergonha nenhuma. Você já precisava de encanador? Tá? Nossa. É uma entropia desgramada quando a água não cai bem e o fluxo não cai bem. Exatamente. Então, Não, não mas tenha assim, vergonha de se chamar de encanador, não, porque encanador é Necessário. importante. É isso aí. Parabéns E outra pela- coisa, com relação ao antiagregante, a maioria, assim, do AS e Exato. silostazol. Aí teve essa- Silostazol. O silostazol mostrou um pouquinho mais Superioridade. Isso, uma superioridade. Não foi significativamente estatístico, mas mostrou superioridade, sim. Então, Mas, assim- chegaram a mencionar alguma coisa sobre dose, alguma coisa assim ou não? O clássico. Não. Ah, deve ser 100 de 12 em 12. Sim, Deve ser 100 de 12 em Não 12. estipular, Não sei, só mas esse deve daí ser. colocaram. E assim, paciente que já sangrou também mantém, assim, o antiagregante. Ele não especificou. Ele colocou só como realmente risco de mortalidade. Bota mais de 14 mil para tirar uma foto, porque esse aí é danado. Mara, consegue? Tá me ouvindo? Mas Bizarro, se juntaram é isso. bizarro. Nossa, eu não já falei. Maricota, vocês estão Acho me que- ouvindo? Acho que eles não estão ouvindo a gente, Gi. Não estão, né? Deixa eu avisar Essa aqui. pergunta é boa, Alex. Aí vale a pena a gente olhar, né? Porque tem muito, então, assim, tem muito colega que já não coloca para não dar o sangramento, quando o sangue tem um limite e não dá depois. É legal ver o que eles fizeram aí, né? Porque, sei lá, vamos fazer uma transposição, eu tenho angiopatia amiloide, mas tem FA. Anticoagulador não, a gente já sabe que tem anticoagular. Ou seja, eu vou sangrar, mas o benefício isquêmico ainda é maior. Será que esse trabalho viu isso? Ou seja, mesmo tendo hemorragia prévia, valeu a pena? Não sei, né? Então talvez seja interessante. Então, legal. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui para a doutora Gi. Gisele pra falar. Como é que eu... Olha ela. Só ver se eu ligo aqui a caixinha. Tá ligada? Gi, dá oi aí. Oi, Fabiano, me escuta? Agora sim. Agora Em sim. que país você está? Bom, eu vou só dizer que horas são aqui. São 7h30. Então, tendo um horário quebrado, vocês têm que adivinhar onde é. 3 horas a menos? Então, pra frente, são 7h30 da noite. Ah, da noite? Uau! Tá em Dubai. Tá em Dubai? Onde você tá? Você tá na Índia. Não, tô na Índia, tô no Globostroke na Índia. Eu queria fazer uma provocação com relação à trombólise, né? Então, eu acho que hoje, se você não visse trombo na angiotomo, eu não sei se eu trombolizaria um moia-moia sabendo que é um moia-moia, porque eu acho que o mecanismo, muitas vezes, é hipofluxo, né? Então, entrou na diretriz a recomendação de trombólise para falcêmico, e aí isso eu entendi, porque muitas vezes na anemia falciforme não é só moia-moia, mas no moia-moia doença pura e simples, eu teria bastante medo de trombolizar, porque eu não sei o quanto é trombo, quanto é hipofluxo aí. Vinícius quer falar? Oi, gente, tudo bem? Oi. Algumas dúvidas sobre como é que vocês manejam esses pacientes, né? Pelo que eu entendi, vocês antiagregam aqueles pacientes que já tiveram AVC isquêmico, não é? Isso. Perfeito. Agora a dúvida, né? Naqueles que são assintomáticos, apesar de não ter saído ainda o trial Amore, né? Eu tenho alguns pacientes assintomáticos aqui. Vocês tendem a manter antiagregação? Normalmente a gente deixa aspirina, mas é uma coisa super controversa. E nos últimos 2 anos, mais ou menos, como a gente tem um serviço que atua aqui na neurovascular cirurgia de neuropsicólogos, a gente tem tentado mandar esses pacientes para avaliação neuropsicológica, tá? Então, por exemplo, a gente tem alguns casos que a gente não consegue ainda colocar para cirurgia, e daí a gente faz a avaliação neuropsicológica,
para tentar ajudar exatamente essa ferramenta de tomada de decisão. Mas a maioria dos casos que a gente pega aqui, Vinícius, são quase todos sintomáticos, viu? São raros os casos assintomáticos. Às vezes, quando a gente pega alguns pacientes, por exemplo, eu tenho um paciente, o último que eu me lembro, paciente com síndrome de Noonan, que veio da genética, que tem moia-moia, né? Mas é assintomático, né? Eu comecei para esse paciente, né? A questão é essa. Esse assintomático pode ser uma questão cognitiva que a gente não está vendo, sim. Porque a gente tem vários casos, Vinícius, aqui, que foram operados, em que as famílias, assim, na devolutiva do pós-operatório, é bem exuberante essa mudança de comportamento, de rapidez, a lentificação melhora, essa parte cognitiva melhora, tá? Então, a gente acredita que, é uma percepção clínica, tá? A gente não tem isso tabulado, publicado e nem levantado. A gente acredita, pela experiência pequena, é uma experiência pequena, mas assim, como é centro de referência, a gente tem caso de moia-moia, né, pessoal? Toda semana, né? Toda semana no ambulatório tem algum caso de moia-moia. Aqui a gente tem poucos, a gente tem cerca de 21 casos aqui em Brasília, né? Não são tantos assim. A gente tem pelo menos uns 30 aqui. Toda semana a gente atende. Toda semana a gente atende e os que são operados, é evidente essa mudança cognitiva. Por isso que um dos planos, né, a Ingrid está encabeçando aí, é tentar fazer alguma coisa nisso, viu? Perfeito. Uma outra dúvida. No guideline da European Stroke Organization, né, em termos de bypass, ele coloca até menos evidência para pacientes pediátricos, né, do que para adultos. Né? Mas aqui, não sei como é que funciona aí, mas aqui em Brasília, os pacientes que fazem bypass de maneira mais rápida são justamente pediátricos. Talvez porque nós temos aqui o Hospital da Criança, que tem pacientes, tem neurocirurgiões, tem uma equipe especializada nisso. Aí, como é que vocês veem essa questão em termos de pacientes adultos versus pediátricos, em termos de bypass? Aqui eu fiz o levantamento, é muito combinada. A gente está começando um levantamento desses pacientes. A gente tem com 24 pacientes, alguns só foram abordados e a maioria dos adultos foi por terapêutica combinada, cirurgia combinada. Sim, aqui também. E no ambulatório, Vinícius, a gente tem casos de crianças, mas o nosso ambulatório é mais predominante adulto. E independente dessa questão de idade, quando a gente vê um caso, geralmente há indicação da cirurgia. A gente não consegue fazer cirurgia em todos por essa questão de logística mesmo, de fila de neurocirurgia, de agendamento. Teve a questão da pandemia que atrapalhou bastante, né? A Gisele quer comentar, eu acho que ela levantou a mão aí. Oi, doutora. Não, eu acho que estava ainda, Marita, mas é isso. Eu acho que a pergunta do Vinícius é assim, eu acho que até de indicação, mas é isso que você estava falando, o nosso ambulatório é um pouco enviesado, Vinícius, porque realmente a gente vê muito mais adulto, as crianças acabam passando na neuropediatria, quando é um caso mais complexo, eles enviam para a gente, e a gente tem muita segunda opinião de falcêmico com moia-moia, que a gente não indica de primeira linha, normalmente a gente pede para manter hipertransfusão, mas a gente indica quando tem falha terapêutica, quando o quadro cognitivo está avançando. Então, a gente tem alguns casos de paciente com moia-moia com falciforme que a gente indicou revascularização. Perfeito. Mais alguém, gente? Claro. Então, só, assim, para quem conhece, né, sou apresentando, sou Raíssa e Jordana, sou José 3 lá do Hugo, de Goiânia. Então, só algumas dúvidas, assim. A primeira é como é que é a disponibilidade, né, do teste genético aqui no serviço de vocês, se a pesquisa da anemia falciforme é rotina, porque eu vi que a Luísa, que foi o primeiro caso que a gente viu, a gente ficou logo nos primeiros dias do síndrome disso, a gente já pegou o caso, né, e aí como é que é a rotina, se vocês fazem pesquisa de anemia falciforme frequente, e aí se não tem tão facilmente a disponibilidade do teste genético, se tem, como que vocês diferenciam realmente assim, se a doença de moia-moia da síndrome, né? Porque eu vi que tem várias causas que podem levar a síndrome, né? Se não me engano, até doença pneumatosa extensa, né? Proximal. Então, como é que vocês fazem isso, assim, essa diferenciação? Então, assim, a eletroforese de hemoglobina para falciforme é obrigatória. A gente sempre faz, até porque no Brasil a gente tem que pesquisar e não importa a etnia, assim, no sentido de fenótipo, tem que fazer, tá? Então, esperar que no Brasil a gente tenha relação de fenótipo e genótipo não é real no sentido étnico da coisa.
O resto, por exemplo, Nuna, Down, que tem muita evidência, neurofibromatose, que são essas doenças possíveis, né? Ou radioterapia, etc. Normalmente são questões que já aparecem no exame físico ou na história, né? Então você já levanta essa bola. Displasia fibromuscular pode fazer, dissecção tardia pode fazer. Então, normalmente você consegue pensar nessa possibilidade. O que nos ajuda, muitos pacientes são orientais, o que já facilita, a gente não tem o RNF1, 2, 1, 3 para fazer, até porque ele não é válido obrigatoriamente, ele não tem a mesma sensibilidade no Ocidente que tem no Oriente, então isso é outra coisa interessante da gente procurar e entender aí o que muda um pouquinho. E às vezes alguns aspectos arteriográficos ou radiológicos nos ajudam. A gente comentou da circulação posterior, mas para a radiologia, entre aspas, quando tem um predomínio de circulação posterior, isso fala contra a doença primária. Falou de uma síndrome, por exemplo. Né? Se você tem, por exemplo, a neoproliferação sem estenose proximal, isso fala contra a doença, porque o normal é ter estenose primeiro e depois a neoproliferação. Se você tem um predomínio que não seja de cerebral médio, mas de cerebral anterior ou posterior, fala contra a doença, falou da síndrome. Então, a gente vai somando alguns dados. Muitas etiologias são clínicas diretas, exceto a falciforme, mas também, por exemplo, você pega um paciente com 50 anos, você imaginar que ela está abrindo a falciforme aos 50 anos pela primeira vez com um achado radiológico de moia-moia é pouco provável, mas mesmo assim a gente faz. Né? E o resto, às vezes, é questão reumatológica, sorológicas, neurocíclicos, por exemplo, tem relato, né, para variar, toda doença de base de crânio, dessas infecciosas podem ter alguma estenose relacionada, PB, então, mas isso é relativamente simples e a história te dá, né, então a gente não precisa obrigatoriamente fazer uma investigação tão extensa do ponto de vista clínico se você já tem essas yellow flags ou red flags para pensar na doença e na síndrome. Só complementando, né? Inclusive o guideline da European Stroke Organization, ele até fala contra o pesquisa sistemática do RNF 213, né, para pacientes com moia-moia, né? Então são justamente nessa variabilidade genética e na não validação dessa positividade em pacientes não orientais, né? Perfeito. O que não dá